Boa tarde a todos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos por mais um dia de aula. Sintam-se abraçados e acolhidos pela tia Meiriane. Um beijão no coração de cada um de vocês. E nós vamos, nesse vídeo que eu vou gravar, nós vamos ver a nossa aula de português e educação artística, certo? E na nossa aula de português, nós vamos recapitular o que nós estudamos no nosso livro didático sobre o poema, certo? O poema Voo, lembram? Então, qual é a finalidade do poema, né? Desse gênero? O poema, ele tem a finalidade de nos emocionar, de nos sensibilizar, né? De nos tornar mais sensíveis em relação as situações que nós deparamos, né? E eu fiz aqui um quadro, né, organizando aqui na lousa para vocês, sobre a estrutura do poema, né? Só para recapitular o que a gente já estudou, né? Como eu disse para vocês, para que ele serve, a finalidade, e ele se estrutura, ele é composto de, o poema é composto de versos, estrofes e rimas. O que são os versos de um poema? É cada linha do poema. As estrofes é um conjunto de versos. Rimas é quando o som da última sílaba são semelhantes, ou seja, são parecidos, certo? Aí eu coloquei aqui para vocês 3 poeminhas, ó, certo? Nesses 3 poeminhas, nós vamos identificar a estrutura dele, os versos, as estrofes e as rimas. O primeiro poema é Era uma vez duas avós, né? Aqui o poema, eu não vou fazer a leitura para vocês. O segundo poema, João Pedro e a Mulher. O terceiro poema é A Escola, certo? Nós sabemos que os poemas também, não é obrigatoriamente o poema ele vinha com rimas, né? Eu coloquei até um exemplo de um deles aqui, sem a rima, que é o Era uma vez duas avós. É um poema que ele se estrutura, né? Ele aqui, ele é formado só por uma linha. Se a gente for observar, né, ele só vai conter uma estrofe, né? E ele não contém rimas, tá certo? Ó, todo mundo tem duas avós. Uma é a mãe do pai, a outra é a mãe da mãe. Minha avó, mãe de papai, era baixa e gorda. Minha avó, mãe de mamãe, era mais alta e magra. Minha avó, mãe de papai, se chamava Sônia. Minha avó, mãe de mamãe, se chamava Esther. Vovó Sônia sempre ria. Vovó Esther quase não ria. Vovó Sônia adora ganhar balas para chupar e oferecer aos netos. Vovó Esther não gosta de balas, mas sempre tinha balas para oferecer aos netos. Gênero poema. Vocês perceberam que nesse poema ele não contém rimas. E ele também ele é formado só de uma estrofe, né? Uma estrofe única. E é um verso, né? Um verso cada estrofe. Já no poema João Pedro e a Mulher, nós podemos perceber, ó, os versos, cada linha que compõe, ó, cada linha dessa é um verso. Os conjuntinhos aqui, ó, nós chamamos de estrofe, ó. Quantas estrofes nós temos nesse poema? 1, 2, 3, 4, 5. 5 conjuntinhos de estrofe. Nós vamos contar quantas linhas, quantos versos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 versos que nós temos. Agora vamos observar a rima de palavras em um desses versos, ó. João Pedro e a mulher, para economia fazer, construíram uma casa que podia se mover. Então a gente percebe aqui, ó, em duas palavras, fazer e mover, né, a presença de rima, ó.
Porque, ó, fazer, a última sílaba termina em er. Mover termina em el. A última sílaba são iguais, semelhantes, viu? Por isso que o poema se estrutura dessa forma. E, ok? É só um exemplo para mostrar para vocês. Aí nós temos aqui atividade, né? O que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês vão dizer quantos versos e estrofe tem os poemas acima. Esses poemas aqui, tá bom? São esses poemas. Não é do livro didático, é esse. 2. Cite 2 palavras que rimam nos 3 poemas. Você vai citar 2 palavras que rimam nos 3 poemas. Como no primeiro poema não tem nenhuma palavra que rima, aí você não vai colocar, você só vai escrever no poema onde as palavras rimam. Faça a leitura com atenção dos poemas e qual você mais gostou. Você vai fazer a leitura com atenção, você vai dizer qual foi o que você mais gostou dos 3. Na 4, produza um pequeno poema. Você vai produzir um pequeno poema. Aí sobre o quê? Você vai produzir um pequeno poema sobre a mulher, viu? Sobre a mulher, já que dia 8 é o Dia Internacional da Mulher, você vai produzir um poema sobre a mulher, tá bom? Essa é a nossa aula de português. Na nossa aula de educação artística, nós vamos estudar a primeira unidade, que é o livro Conectados. Aqui, ó, para vocês, Conectados. E nós vamos para a página 8, onde aqui nós vamos ver, na unidade 1, imagens em movimento, né? O que são essas imagens em movimento? Através dessas imagens, nós vamos estudar o capítulo 1, que é sobre o cinema, certo? Nós sabemos que o cinema, ele tem todas essas conexões aqui, ó. O cinema tem conexões, ele tem música, artes visuais, artes integradas, teatro e dança. O cinema é composto por todos esses elementos aqui, como vocês observam aí na imagem. Aí na unidade 1, que é o nosso estudo de hoje, cinema fábrica de sonhos, né? Vocês observam aí, ó, uma imagem de 2 jovens, certo? 2 jovens, deixa eu botar aqui bem. 2 jovens, onde eles aí, né? Onde eles aí, eles estão conseguindo, né, despertar a curiosidade dele sobre todas as artes que compõem o cinema, certo? Aí nós vamos fazer essa atividade aí da página 11, ó, esses pontinhos que estão em preto, estão vendo, ó? Vocês vão fazer aí no livro de vocês. Como aqui não tem linha no livro, vocês podem estar copiando no caderno, mas se der para copiar aí no livro mesmo, vocês copiam. E na página 12 e na página 11, você vai também responder essa atividade, que é tudo sobre de como se organiza o cinema, de tudo que fala sobre o cinema, tá bom? Vocês vão fazer essa atividade aí, ó, que tem umas linhazinhas dentro do quadradinho branco da página 13. Boa atividade para todos.